Existe um falso entendimento hoje em dia que quanto mais métricas você acompanha, quanto mais indicadores você tem no seu dashboard, mais controle você tem do seu negócio, maior entendimento você tem de como é que ele está acontecendo. Só que é importante a gente trazer também que, óbvio, é importante a gente acompanhar os indicadores, mas também a quantidade de indicadores não é sinônimo de qualidade deles. É importante a gente ter uma visão de que quanto mais opções a gente tem, mais visões ou mais necessidades, enfim, a gente tenha, maior é a chance da paralisia a partir desses entendimentos. Então, imagine que você está ali, né? Você é um leigo e você chega em um dashboard de um controlador de voo, por exemplo. Então, existem vários indicadores, existem vários botões ali que a gente não vai saber apertar. E óbvio que quem cria, né, quem demanda a criação desses dashboards, vai entender o que estão naqueles indicadores. Mas será que o esforço para o acompanhamento daquele indicador está trazendo o retorno estratégico necessário para esse tempo gasto nesse acompanhamento? Então, é importante a gente saber que medir tudo sem propósito específico pode ser um esforço que a gente está tendo e que está levando um pouco longe do que a gente está esperando, porque quanto mais indicadores ali, menor é a probabilidade do time ou pessoas que não estão diretamente ligadas à construção daquele material entender quais são realmente os indicadores que precisam ser acompanhados por cada um. E aí a gente sabe que é difícil um líder, uma pessoa que acompanha uma grande quantidade de indicadores, conseguir levar de forma mais fluida possível a comunicação ali para todo mundo, né? Então, por que não simplificar, né? A gente vê times aí que coletam dados, constroem dashboards, tem relatórios super complexos, mas que quando a gente olha tem tanta informação que a direção não existe, o que acontece é o ruído na decisão. Existem tantas coisas a serem consideradas que acaba que as pessoas se paralisam nessa decisão e tem uma visão, às vezes, até deturpada do que é a realidade, porque indicadores concorrentes ou aqueles que, de alguma forma, estão falando de duas coisas de forma diferente, também acontece muito. É importante a gente ter essa visão de que nem toda métrica que existe na empresa merece a nossa atenção. Então, o entendimento de quais são os indicadores mais estratégicos para cada área é importante. E aí eu digo isso só dando um parêntese aqui, porque eu já vi pessoas pedindo construções de dashboards, por exemplo, e quando a gente pergunta a lógica, né? Porque quando a gente vai fazer uma construção de dashboard, a gente quer entender um pouco qual que é a lógica daquele indicador para entender como puxar dentro do banco de dados, né? E quando a gente chega nessa etapa de entendimento do que aquele indicador se propõe a ser, nem aquela mesma pessoa entende e normalmente é trazido que no dashboard do meu gestor tem essa mesma métrica, então também precisa acompanhar. E aí é que a gente começa a se perguntar que será que todo mundo precisa de dashboards tão complexos quanto um dashboard do gestor? Será que um relatório do sistema já não serviria? E aí aqui a gente começa a olhar para a visão que a gente encontra nessas empresas, né? E aí só para fazer um paralelo, eu imagino muito com uma banda, né? Uma banda mesmo, uma orquestra, melhor dizendo, só que todos estão tocando o que quer e sem a partitura. Porque a gente tem ali, né, violoncelos, violino, saxofone, enfim, tudo aquilo ali à nossa disposição. E aí eu entendo, dentro da comparação aqui, são os indicadores que realmente são bonitos, são legais de observar, mas que olhando focado apenas em um pode fazer sentido, mas quando a gente vê todos funcionando, talvez a atenção divida de um para outro a um ponto que a gente não tenha o uso estratégico daqueles indicadores. Então eu trouxe dois pontos aqui. O primeiro ponto é aqueles indicadores que a gente está acompanhando, mas que não são estratégicos. E existe o outro ponto também dessa quantidade de indicadores que será que a gente consegue acompanhar esses indicadores? O esforço que a gente está tendo aqui para ter um indicador, para atualizar, para conseguir coletar esses dados, realmente está fazendo sentido? A gente está usando esse indicador da forma estratégica? Então, não só ele ser estratégico, mas a gente está trazendo ele de forma estratégica para dentro, aquela pessoa é a pessoa que precisa ver. E aí ainda tem um outro ponto que
Será que é estratégica para aquela pessoa? É a gente alocar essa responsabilidade para ela? Será que realmente essa pessoa precisa acompanhar esse indicador? Então, aqui é um pouco mais sobre a realidade da área, mas é importante a gente entender se a pessoa é a melhor a acompanhar, a estar olhando para aquele dashboard também, né? E aí, quando a gente se vê nesse contexto, onde todo mundo ali está com vários indicadores e que alguns não conseguem nem dar vazão aos próprios indicadores, a gente tem a figura da pessoa que salva todo o time, que levanta a mão e pede, né? O que é que a gente precisa priorizar aqui agora? O que é mais necessário para a gente? Porque quando a gente tem muitos indicadores, pessoal, e não tem uma comunicação, lembrando que eu trouxe essa questão no começo do vídeo, se a gente não consegue comunicar, e quase nunca um líder consegue comunicar da melhor forma, né, o uso e aquela estrutura de todos os indicadores, se a gente não consegue comunicar, não tem por que a gente acompanhar. É um esforço ali que talvez seja desnecessário e que a gente possa estar alocando em outra coisa. Um outro parêntese que eu queria trazer. Tudo que eu falo sobre cultura de resultados é como não ter um retrabalho ou como estar focando sua energia para um retrabalho que pelo menos seja estratégico, né? Então, como fazer da melhor forma, e a gente vai chegar em outros vídeos, que é essa definição de o que fazer e como fazer da melhor forma, de forma estratégica. Mas o que eu estou falando aqui, primeiro, é sobre o que acompanhar e o entendimento de que se aqueles indicadores são realmente relevantes para aquela organização. No momento que a gente consegue ter essa pessoa que levanta a mão e pede para ser priorizada, é que o time começa a respirar. Imagine que todo o excesso de indicadores se torna escolha. Então, dentro de um dashboard, a gente consegue definir quais são aqueles indicadores que são mais importantes para cada time. Então, aloca aqueles indicadores para aquele time, se for o caso, cria uma nova visualização ali no próprio Power BI, né? Se for o caso da equipe, e dentro dessa visualização, né, uma aba diferente ali traz essa visão um pouco mais detalhada daquele indicador para um time ou uma área específica, né? E aí, quando a gente começa a olhar para esse excesso virando escolha, né? A gente está começando a escolher de forma consciente a partir de uma visão do macro, esse ruído começa a se tornar direção. E aí sim é que a gente começa a olhar para os indicadores de forma correta. Não adianta a gente ter uma quantidade gigante de indicadores se aqueles que a gente acompanha não são estratégicos ou a gente não consegue acompanhar eles de forma estratégica. A gestão não é a quantidade de informações que você consegue trazer para dentro, mas a capacidade que você tem de fazer essas informações se tornarem insights estratégicos para a evolução da sua empresa, do seu processo. É importante trazer essa visão aqui, pessoal. O que eu quero trazer com todos os meus vídeos é essa visão de que vamos ser estratégicos, vamos tentar pensar de forma ágil, de forma enxuta e deixar um pouco essa visão de entrega para trás e olhar para o que realmente a gente consegue impactar e gerar valor. Se você gostou desse vídeo, me segue, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.